Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 22 ao dia 28 de julho de 2024. A gente vai se encaminhando para mais um final de mês, para mais um processo aí de finalização, que eu acho que o calendário traz essa percepção muito mais forte do que os ciclos naturais do Sol, da Lua, porque a gente infelizmente perdeu essa conexão. Então, nessa semana, que vai do dia 22 ao dia 28, o Sol vai entrar em Leão na segunda-feira já, e no sábado vai acontecer uma lua minguante no signo de Touro. Na verdade, a gente acabou de passar pela fase cheia no dia 21, então parece que é uma semana assim um pouco mais curta até, porque as fases elas estão muito próximas, e essa proximidade pode fazer com que a gente sinta essa mudança muito abrupta de um ápice do ciclo, de uma energia muito externalizada, muito agitada, até mesmo um pouco ansiosa, um pouco causando mesmo situações de ansiedade, de conflitos, e de repente aquilo diminui, a energia se abaixa, ela vai se arrefecendo como um fogo que vai se desligando, e a gente pode sentir o cansaço batendo conforme a semana for passando. Por estarmos aqui falando de uma lua minguante num signo que é voltado para os prazeres sensoriais, a gente pode sim estar buscando aquela lei do mínimo esforço, sabe? Querendo que as coisas aconteçam de uma maneira mais leve, mais fácil, talvez fugindo da responsabilidade, fugindo do esforço. E sinceramente, eu não sei se porque eu sou uma venusiana, ou seja, eu tenho Vênus forte no meu mapa, e não sou aquela pessoa muito dada ao esforço, até para eu fazer exercício é um desafio para mim. Eu não acredito que a vida é feita para gente sofrer, para gente se esforçar no sentido de exaustão, no sentido de achar que só se eu fizer muito esforço eu mereço as coisas, eu consigo as coisas. Eu acho que a nossa sociedade ela criou esse paradigma porque, claro, ela se beneficia do nosso esforço, porque na verdade nós estamos servindo ao sistema e ele se beneficia do nosso esforço, da nossa dedicação. A gente tem essa rotina, essa vida de fazer muito pelo trabalho, pelas coisas que nos dão o mínimo de subsistência, e se dedicar o pouquinho que sobra para as nossas questões pessoais, para os sonhos que a gente tem, para o lazer, para aquilo que não envolve essa troca que o capitalismo propõe. E isso faz com que a gente gaste toda a nossa energia onde nos é demandado para poder sobreviver, e depois a gente fica sem energia nenhuma para se dedicar ao que é realmente importante para a gente. É muito raro. Existem, claro, pessoas que trabalham com aquilo que amam, com aquilo que faz sentido para elas, né, as pessoas. Mas mesmo quando a gente tem um hobby, por exemplo, e a gente começa a trabalhar com isso, se torna um trabalho, quem tem essa experiência vai poder confirmar. Não é a mesma coisa. Parece que se torna uma obrigação, um peso, um fardo. Vem essa nuvem que paira sobre a gente dizendo: você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que ser eficiente. E a gente acaba se sentindo extremamente desvalorizado, com uma autocrítica muito grande, se cobrando demais, e aquilo que um dia foi um prazer se torna um peso, se torna uma coisa difícil de carregar, difícil de lidar. Então a gente precisa nessa semana
fazer essa reflexão do que eu estou fazendo e do quanto isso está me gerando prazer e satisfação ou não. Eu não devo fugir das minhas responsabilidades nem dos meus compromissos, mas eu devo aprender a tornar as coisas um pouco mais tranquilas, um pouco mais leves. Por quê? Porque eu estou me dedicando ao que eu preciso fazer de coração. Essa semana de lua minguante em Touro, ela vai pedir pra gente desacelerar, descansar, aprender a sentir prazer no aqui e agora e não me matar de trabalhar para um dia, quem sabe, eu poder aproveitar. Se a gente faz isso, a gente vai chegar num estado em que não vai mais compensar, não vai mais valer a pena, e esse futuro, ele é um lugar, primeiro, inexistente, né? Porque só existe o agora. Mas quando ele chegar e for agora, a gente já vai estar cansado, totalmente desmotivado, sugado até o fim das nossas energias, de tanto esforço que a gente fez para chegar até ali. Então reflita se você vem incluindo na sua vida prazer e satisfação, não no sentido egóico ou hedonista, que é aquela coisa assim, só festejar, só, não é nesse sentido, é uma sensação interna, é uma sensação de comunhão com a vida. É até difícil de explicar, sabe? Porque na verdade não é estar sempre bebendo ou dando risada com as pessoas, não é isso. É realmente você estar alinhado com a sua verdade, com aquilo que é importante para você, com aquilo que te traz prazer em viver, tá? E não é aquele prazer temporário de uma saída com alguém, de um restaurante, de uma comida, não é isso. É mais do que isso, é muito mais do que isso. Então eu espero que você não só reflita, como descubra essa sensação interna, como você se permita descansar quando o seu corpo pede, sem se sentir culpado ou culpada, que você aprenda a criar uma rotina que favoreça a sua vida, que favoreça esses momentos de estar em paz com você, com a sua alma, com a sua vida, sem precisar estar cumprindo demandas externas. Nós fomos feitos, programados para isso, mas é preciso começar a romper com esse ciclo, porque é isso que esperam da gente. Em relação ao regente, então, de Touro, é Vênus que está em Leão. Além disso, o Sol está entrando em Leão e sendo muito ativado nessa semana. Então vai ser uma semana solar. O que isso significa? Significa que a nossa identidade vai ser cutucada, vai ser questionada, vai ser pedido para a gente transmutá-la, para a gente descobrir quem a gente é de verdade, descobrir a nossa verdadeira identidade, para sermos quem somos em essência e não quem somos em ego. Não naquilo que a gente acredita que é, ou é porque os outros esperam que a gente seja. Ter esse senso de identidade muito bem resolvido, para que a gente não se torne um estranho dentro da gente, sabe? Não se torne aquele incômodo de, nossa, essa roupa não cabe em mim. E essa roupa é a nossa personalidade atual. É uma maneira de ser que não faz sentido. No fundo, a gente não é daquele jeito e a gente tenta se encaixar, a gente tenta ser aprovado, reconhecido. E isso faz mal. Isso faz com que a gente se diminua para caber num lugar onde as pessoas esperam, onde as pessoas vão nos aceitar, mas é uma fachada, não é real nem verdadeiro. Então a gente precisa cuidar para que a gente seja cada vez mais verdadeiro. Outra questão aqui, com uma energia muito leonina e solar na semana, é a gente trabalhar o nosso amor próprio. Porque, na verdade,
A maioria das pessoas tem um ego distorcido, que parece muito bem resolvido, mas no fundo existe uma criança ferida, existe uma ferida de autoestima, existe uma distorção na própria autoimagem. Então, as coisas que acontecerem nessa semana vão ser para mostrar, para colocar como se fosse um espelho diante da gente, da nossa maneira de se ver. Então, se o outro te chamar a atenção, fizer um elogio ou fizer uma crítica, dependendo da forma como eu recebo isso, tem a ver com a minha autovisão, com a maneira como eu me reconheço, e o outro, ele está apenas servindo como um mensageiro. Preste atenção ao que os outros dizem, a como você recebe o que os outros dizem, e perceba se você não vem sendo refém da aprovação alheia, porque no fundo você não se valida e aí você quer que o outro faça isso para você se sentir melhor, e causa conflitos internos e com as pessoas também, porque no fundo todo mundo quer ser bem resolvido, mas ninguém quer resolver o que está causando não ser bem resolvido. Então, em frente, encare, realmente faça esse trabalho necessário para que você fique em paz com você mesmo. Faça as pazes com você, num sentido mais profundo. Perceba se você está vivendo muito no ego, na identidade, né? Ego aqui não é negativo. Ego é só uma identidade limitada e temporária. Não é assim, uma coisa horrível. Só que não é quem você é de verdade. Você pode usar quando você precisa, mas muitas vezes é uma visão distorcida que a gente tem de nós mesmos. Já quando a gente se conecta com o verdadeiro eu, com a nossa essência, a gente se torna até mais magnético, sabe? A gente é tão transparente que as pessoas, elas se reconhecem na gente. Elas buscam a nossa presença, elas refletem a nossa luz. Então, eu acho que esse é um caminho de evolução de todos nós. Tem a teoria de Jung que fala do ir em direção ao self. O self minúsculo e o self maiúsculo, com S, né, minúsculo, e S maiúsculo. O minúsculo é o ego, é a nossa identidade pequena. E o maior, o maiúsculo, ele é a nossa essência, ele é quem somos de verdade. Então, o processo de individuação que ele fala é o que todos nós devemos buscar e passar durante a vida, porque é um processo de resgate da nossa alma, de conexão com o nosso centro de força, com a nossa centelha divina. E quando estamos sendo ela, né, em contato com ela, mas no sentido de eu sou isso, a nossa vida faz muito mais sentido, as sincronicidades acontecem mais. E não que tudo magicamente se resolva, mas a gente aprende a lidar com mais sabedoria com qualquer situação que nos aconteça. E é isso que eu desejo para você, não só nessa semana, mas para a sua vida, que você vá em direção ao seu self maior, né, o seu eu maior, e faça esse caminho tão bonito de individuação, que é o caminho de autoconhecimento e de volta para si mesmo. Vamos então falar de cada dia, da lua daquele dia, dos aspectos envolvidos também. O início da semana, por ser ainda com a energia da lua cheia reverberando, o sol muito ativo, Marte também, pode ser bem movimentado. E aqui movimentado em todos os sentidos. Pode ter muita coisa para fazer, muita coisa para resolver e muita movimentação interna. Muito incômodo, muitas questões, muitas sensações, para que a gente perceba que esse remexer interno faz com que a gente tome consciência do que estava adormecido e a gente não percebia. Então é positivo. O Sol ele vai fazer um trígono com Netuno à meia-noite e ele vai trazer uma abertura de consciência
uma nova percepção, uma intuição, uma reconexão consigo mesmo num nível muito profundo, então inspiração também. Logo em seguida, ele vai entrar em Leão. Então vai ser esse momento de ter um lapso ali de consciência de quem eu sou de verdade e depois o convite a se aprofundar nisso e tirar as camadas de ego que impedem você de ser essa pessoa permanentemente, porque vai ser ali um lapso, mas depois volta, né? Aquela carcaça que a gente cria para viver, né? Para conseguir transitar pela vida. Mas a gente não precisa disso para nos proteger. Isso é uma falácia. Porque quando a gente é transparente, quando a gente é luminoso, as pessoas nos respeitam mais, as pessoas lidam melhor com a gente. Nós achamos que é o oposto, que a gente tem que se proteger, que a gente tem que se fechar. Mas não é assim que funciona. Tem um exemplo bem interessante assim que aconteceu comigo em 2014. Eu estava em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu tinha ido com duas amigas da escola que eu trabalhava, e eu estava parada assim perto de uma banca de jornal, enquanto elas estavam olhando alguma coisa, e tinha uma pessoa vendendo assim a arte dela. Eram pequenos animais, assim, de palha. Ele pegava a palha, a grama, né, e fazia gafanhoto e outros bichinhos, eu não lembro direito. E eu tava parada assim, esperando elas, e eu bati o olho nele, e isso sem perceber. Foi muito genuíno, assim. Sabe quando você tá olhando para alguém, mas você não tá olhando pra pessoa? Tá olhando através dela? Não sei explicar. Eu tava assim, com o olho vagando, né? E parei, olhei para essa pessoa, era um homem, né? E eu sorri para ele. Mas foi muito automático e eu nem me lembro disso. Não foi porque eu quis. Foi uma coisa assim, eu olhei para ele, eu acho que eu vi ele de fato, eu reconheci a alma dele e a minha alma sorriu para dele. Foi muito estranho, né? E aí a gente saiu de lá e passou em frente. E quando a gente passou em frente, ele parou, ele falou assim: "Você me viu. Você olhou para mim de verdade. As pessoas passam e não me veem, e você me viu. Você olhou para mim e você sorriu." E aí ele me deu um bichinho, ele me deu um gafanhoto que eu guardei por muitos anos. E naquela época eu lembro que eu não tinha dinheiro ali, eu não tinha dinheiro, só tava com um cartão. E aí eu falei pra ele: desculpa, eu não tenho, né, dinheiro e tal. Ele falou: não, é um presente. E aí a outra amiga que tava comigo acabou comprando alguma coisa ali, então eu ainda, né, indiretamente ajudei ele, né? E aquilo foi tão forte para mim, me marcou tanto, e tem muito a ver com o que eu tô falando aqui, da gente ser mais genuinamente a gente, não ter preconceito, sabe? Porque é uma pessoa que tá vendendo coisa na rua. E assim, eu não fiz de propósito, eu não tava tentando ser uma pessoa, eu não fiz esforço. E esse é o ponto. Eu estava tão neutra, eu estava tão entregue ali àquele momento, não tinha ego. E eu consegui ter essa conexão, sabe? Foi tão bonito. E eu queria só dar esse exemplo, assim, para que a gente consiga ser mais assim, sem amarras, sem entraves, sem barreiras. E não que a gente precise ser assim o tempo todo com todo mundo, não é isso. Mas que se a gente conseguir se conectar de verdade com as pessoas, a gente recebe o melhor delas. E é isso que eu queria deixar de mensagem aqui. Na segunda ainda, tem Marte fazendo um trígono com Plutão ainda durante a madrugada. Então, muita energia à nossa disposição. Energia de força, de impulso, de fazer o que precisa ser feito, de transmutar as coisas que precisam. Então, essa mudança da minha atitude, essa mudança do meu ego, essa transmutação profunda, a gente vai ter energia para isso. Também traz uma obstinação muito grande e aquela até um pouco assim de fixação, sabe? Ideia fixa de querer fazer, resolver aquilo. Pode passar do limite, pode passar do ponto, se já é uma pessoa um pouco exagerada nesse sentido da autoridade, né? De querer comandar, de querer ter razão.
Então precisa só tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas tende a ser bastante positivo. A gente vai ver as pessoas nessa semana como elas verdadeiramente são. E eu queria que você entendesse que existe o ser do ego e existe o ser da alma. Todas as pessoas são inerentemente luz, são boas, entre aspas, aqui em essência. Só que a experiência delas aqui na Terra, a personalidade, ela vai ter sim camadas. E sim, algumas pessoas elas são inconscientes, logo tomam atitudes inconscientes, que a gente considera negativas. Então as pessoas vão estar mais elas mesmas, nesse sentido do ego, nesse sentido de quem elas são naquele momento, quem elas estão na verdade. Porque o Sol vai fazer uma oposição com Plutão na terça-feira, durante a madrugada, na verdade, de segunda para terça, e mais uma vez as pessoas elas vão ser confrontadas com esse ego, por isso que tá vindo à tona, entendeu? Para que a gente seja confrontado. E assim, a pessoa se mostrar é para ela perceber. Mas se a gente perceber e quiser se afastar, tá tudo bem. O que a gente não pode é criar expectativas e ilusões que a pessoa vai mudar, só porque a gente quer. Então não foca no outro. Ah, aquela pessoa mostrou quem ela é. Tá, mas você também viu quem você tá sendo? Porque todo mundo tá transparente, todo mundo vai estar mais ativado nesse sentido do ego, né? E seria interessante a gente prestar muita atenção na gente mesmo. Se o outro incomodar, olha para você. Eu não tô sendo igual, não sou parecido em um outro momento, em um outro sentido. Então usa muito como espelho, tá? Mas sem se diminuir. Apenas perceber que talvez exista algum entrave ali que você precisa transformar em você. Então, segunda-feira, muitos aspectos no céu, Lua em Aquário. Então, uma mente bastante ativa, um lugar muito ali de teimosia também, porque Leão também fala sobre isso, né? Aquário e Leão são signos fixos, esse Marte com Plutão também, de querer ter razão, de querer estar certo, então pode trazer sim alguns embates, algumas lutas pelo poder, porque o Sol com Plutão ali também vai trazer isso. Na terça-feira, a Lua entra em Peixes às 10h20 da manhã, fica quarta-feira o dia todo ali também. Peixes, ele traz uma energia mais difusa, mais confusa também. Então a gente pode perder um pouco a objetividade. Se você puder focar na segunda para resolver questões práticas, burocráticas que precisam ali de um pouco mais de praticidade e racionalidade, melhor. Porque depois que a Lua estiver em Peixes, a gente vai ter uma tendência assim a procrastinar um pouco mais, a querer deixar para lá coisas muito práticas, muito teóricas, coisas que exijam um pouco mais de esforço. Peixes e Touro são signos que não gostam de esforço, são signos que preferem fluir mais com a vida. Touro ainda é bastante devotado ao trabalho, são signos sim, são pessoas muito trabalhadoras, tá? Mas eles precisam também do descanso, eles prezam por isso, para eles estarem bem, trabalhando bem, eles não vão passar do ponto, eles não vão ser, por exemplo, como o Capricórnio, que acaba se tornando workaholic e perdendo o limite. Não, ele vai fazer o que precisa ser feito, mas ele vai precisar do tempo dele ali depois para se recuperar. E Peixes, ele vai trazer um tom muito sensível aqui, tá? A gente pode se deixar afetar mais pelas coisas, sentir tudo muito profundamente, se sentir um pouco perdido na vida em relação ao que fazer, sabe? Coisas muito maiores assim do que só a minha vida hoje, só a minha rotina, o que eu tenho para fazer. Parece que o quadro maior ele fica mais importante também. A gente filosofa mais. E aqui é muito interessante para a gente ativar
mais a conexão com a nossa alma e olhar também para o outro, tentando se conectar com essa parte dele, que mesmo que o ego esteja ali, a gente consegue fazer isso inconscientemente, através dos campos energéticos que se tocam. Quando a gente chega, né, num lugar e vai conversar com alguém, a primeira coisa que acontece é os dois campos se tocarem. Depois a gente fala, depois a gente julga com o olho, né, o que eu tô vendo, o que eu tô deixando de ver, mas o campo inconsciente energético, ele fala primeiro. Por isso que a gente tem aquela sensação de o santo bater ou não bater, né? Aquela sensação de, nossa, eu gostei dessa pessoa, nossa, não gostei dessa pessoa. É a ressonância ou a dissonância entre esses campos. Na quinta-feira, a lua entra em Áries ao meio-dia. Ela fica, né, sexta-feira, o dia todo, nesse signo bem mais agitado. Então, perto da lua minguante, quinta tarde e sexto dia todo, também são dias mais interessantes para a gente focar em coisas que precisam ser feitas, que precisam ser resolvidas. Então, segunda e sexta são os dias com mais possibilidade de que as coisas práticas sejam resolvidas com facilidade. Quando a lua está ali em peixes, fica um pouco mais confuso, fica um pouco mais com possibilidade, né, da gente se perder nas nossas sensações, principalmente, né, nos nossos sentimentos. A falta de foco ali é um ponto muito grande. E depois, com a lua em Áries, a gente pode ficar bastante agitado. Então é bom canalizar essa energia, é bom fazer o que precisa ser feito para que a gente possa se sentir bem. Caso contrário, a gente pode se sentir mais agitado, mais impaciente, mais ansioso. Então é muito importante canalizar essa energia e fazer exercícios físicos. Essa lua vai estar sendo regida por Marte, que está em Gêmeos, e o Sol vai ter feito um aspecto ali na noite de quinta-feira com esse mesmo Marte. Então, Sol em Leão, Marte em Gêmeos, são signos que conversam muito bem. Então, com essa lua ativando esse aspecto positivo, vai ser um dia que tende sim a trazer aberturas, coisas boas, uma sensação de estar bem consigo mesmo, de uma vontade de fazer o que precisa ser feito. As coisas podem fluir com mais facilidade antes de entrar em Touro e também na sua fase minguante. Outro ponto da quinta-feira que eu não comentei é que Mercúrio entra em Virgem. Aqui a nossa mente vai ficar mais prática, mais analítica, mais crítica também, porque não, mais detalhista, mais perfeccionista. É muito bom para pensar a respeito das coisas num sentido de resolver, de buscar a solução. E também para estudo, para tudo que envolve comunicação, para tudo que envolve escrita principalmente, é muito favorável. Mas a gente precisa tomar cuidado com aquela vozinha ali que está sempre dizendo que nada tá bom, ou que está sempre vendo o defeito do outro, que está sempre querendo que tudo seja muito perfeito. Só cuidado, porque ela também vai estar instalada junto na nossa mente, tá? Tudo vai ter o lado luz e o lado sombra. No sábado, então a lua entra em Touro às 2h20, às 10 para meia-noite ela entra na sua fase minguante, logo no comecinho do signo de Touro, e domingo vai ser aquele dia do descanso. Descanso merecido, descanso tranquilo, um dia para a gente realmente não ter nada, nenhum compromisso. Se você puder, nem assim almoço de família, nada que estimule muito, nada que deixe você cansado, a não ser que seja uma coisa tranquila, que você vai, que você gosta, mas se for uma coisa assim que demanda muito, que é uma viagem, né, que você tem que pegar a estrada, que é um compromisso, que é um evento, não tem obrigações. Tenta ter um dia no seu ano em que você fale, amanhã eu não vou fazer nada, ou amanhã eu não tenho planos nenhum. E você vai sentir a hora que você acordar
como você está se sentindo para fazer alguma coisa, a hora que seu corpo quiser acordar, você acorda, se à tarde deu vontade de tirar uma soneca, você tira, o que meu corpo está a fim de comer, não a minha mente, né? A mente ela sempre quer comer gordices, mas o que meu corpo está precisando, o que ele está sentindo, observa se talvez ele quer mais água, então cuidar do seu corpo, cuidar do seu veículo físico. Dia 28 tá muito especial para isso. Então é isso que eu queria trazer para essa semana. Ela vai ser uma semana bem intensa também, né? Bem atípica, né? Com muitas coisas acontecendo. Não é uma semana qualquer, não é uma semana que o céu tá mostrando ali, nada de novo no front, não vai ser assim. Mas eu espero que vocês tenham sabedoria para lidar, as ferramentas que vocês precisam e que seja leve e tranquila dentro daquilo que a vida quiser apresentar pra gente. Lembrando, claro, que tudo é um reflexo do que a gente está materializando internamente, dos nossos medos, da nossa confiança, depende muito do que a gente estiver vibrando. Eu vou fazer mais uma vez o convite para quem chegou agora ou para quem ainda não pediu a sua agenda astrológica 2024. Temos ainda aí 6 meses pela frente, muito conteúdo, muitas inspirações lá. Ela está realmente de presente para você. Eu vou oferecer essa agenda para os caminhantes queridos que me acompanham aqui. E se você quiser ganhar, é só você enviar um e-mail para mim, Maria Amélia, então A mesmo, Maria Amélia, @ocaminhododespertar.com e falar, enfim, né, que você quer agenda e a gente combina melhor. Também vou deixar o convite aqui para quem quiser se inscrever na lista de interesse da próxima agenda astrológica, que vai se chamar Guia Astrológico 2025. Para quem quiser ter desconto no lançamento, saber quando vai ser lançado, o valor que vai ter, o que vai ter, então é só também preencher um formulário que eu vou deixar aqui na descrição no Spotify e no YouTube, tá bom? Então é isso, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, de trocar comigo, de mostrar que tem alguém aí do outro lado. Eu adoro receber as mensagens de vocês, sentir que eu não estou falando sozinha, né? Porque eu literalmente aqui estou agora parada com um microfone na minha frente, olhando pela janela. Então, sim, eu estou sozinha, mas eu gosto de sentir que alguém vai ouvir essa mensagem em um outro espaço-tempo e ter essa troca atemporal. É muito positiva para mim, me faz muito bem e me traz muita alegria. A pergunta que eu quero deixar para você responder é: qual é a minha característica mais positiva? Eu quero que você foque nas coisas boas que você já tem, porque defeito é fácil a gente refletir e achar, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Todo mundo acha muito rapidamente um defeito, parece que ele já tá ali na ponta da língua. Mas para pensar numa coisa boa, a gente tem que parar, refletir e muitas vezes não tem nem coragem de falar porque acha que vai soar arrogante. Então eu quero que você trabalhe a sua autoestima me dizendo aqui embaixo: eu sou alguma qualidade sua. Eu sou inteligente, eu sou esforçado, eu sou, enfim, qualquer coisa que você sentir. Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo Céu da Semana. Até mais. Tchau, tchau.